Para a honra e glória do Senhor. Eu sou evangelista Patrícia, sou Patrícia Regina Flor de Maia. Me segue lá, deixe seu like, deixe o seu comentário. As pessoas estão assistindo, mas não estão deixando comentário. E quando não deixa comentário, eu amo responder. Nós podemos estar tirando dúvida também, né? Então, gente, compartilha aí, em nome de Jesus. Nós já lemos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. E nós vamos entrar nos Atos de Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, né? Que nós vamos entrar aí, no capítulo 1, que nós vamos entrar aí em Atos dos Apóstolos. O autor, historicamente, é intitulado a Lucas, tá? Historicamente, é intitulado a Lucas. E ele foi escrito 62 anos depois de Cristo, depois que Cristo morreu, ressuscitou e foi elevado ao céu. E o tema central do livro de Atos, a obra do Espírito Santo na história terrena do cristianismo. Aí os seguidores de Cristo, nós seguidores de Cristo, passamos a ser chamados de cristãos, por causa de Cristo, né? Então, aqui, gente, também tem a aplicação pessoal no livro de Atos, que nos diz assim: Atos é o registro da prática da cristandade sob o poder do Espírito Santo. Ensina os crentes a viver juntos em companheirismo cristão significativo, compartilhando livremente um com o outro. Eles compartilhavam livremente uns com os outros. Hoje as pessoas não querem compartilhar nada, né? A gente está ficando muito apegado a coisas materiais. Nossa, que Deus tenha misericórdia, que possamos nos desapegar dessas coisas, né? E aqui está falando assim, olha, mas que se Deus dá sabedoria e graça para acalmar a diferença, apesar da igreja antiga ter tido sua cota de personalidade forte, ainda havia uma disposição para ouvir e entregar-se aos outros. Provavelmente a característica mais destacada dos cristãos antigos fosse o seu poder espiritual, porque hoje a igreja não tem aquela busca espiritual como no princípio de Atos. Precisamos voltar, né, ao jejum. Eu preciso voltar ao jejum, à oração e à leitura da Bíblia para que o sobrenatural de Deus haja em mim, em nome de Jesus. E aqui eles jejuavam e oravam ardentemente, e a sua fé libertava o poder milagroso de Deus. Atos mostra pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. E Deus quer fazer isso conosco também, meus amados. Mas precisamos ser pessoas de oração, de jejum, tá? Que está falando aqui, de jejum e de oração e de leitura da Bíblia. Então, aqui o Cristo é revelado através do Espírito Santo de Deus. Então, Atos 1, no capítulo 1, está falando aí da ascensão de Jesus. Quando, aqui está falando assim, capítulo 1, nesse capítulo 1 de Atos, está a promessa do Espírito Santo de Deus, que foi estabelecido em nós através do Espírito Santo, foi estabelecido naquele que confessa Jesus como Salvador. E ele falando assim, ó: fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Eles eram chamados de apóstolos porque eles andaram com Jesus, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo
durante 40 dias, Jesus apresentou-se vivo e ele ressuscitou, né? Ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita o reino de Deus. Então, depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele ficou 40 dias na terra, explicando e falando, né, conversando, comeu com eles e tudo. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvirdes, porque na verdade João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo de Deus. Talvez no momento eles não estavam entendendo nada, né, gente? Porque ninguém tinha tido nenhuma experiência dessa com Deus. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntavam, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse, pois, e Jesus disse: não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí ele falando aqui em Atos 1:8, grifa esse Atos 1:8 aí, mas recebereis, né? E nós temos, né, aquele que confessou Jesus, recebeu o Espírito Santo dentro dele, porque, igual Jesus falou, convém que eu vá para que o reino de Deus seja estabelecido em vocês, né? E aqui, gente, enquanto ele dizia essas coisas, vendo-o, ele foi sendo levado ao céu, e eles olhando. Depois apareceram 2 varões e falaram com ele assim: por que vocês estão, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está pertinho de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago, porque o Judas Iscariote tinha suicidado por causa da traição, né? Aí, gente, como Judas suicidou, eles escolheram Matias para ficar com o apóstolo em lugar de Judas. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas que estavam lá junto com eles, lá em Jerusalém. E levantou Pedro e falou: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Ele ganhou presente por causa do pecado que ele cometeu. Galardão significa que foi presenteado. E precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas saíram para fora, se derramaram. As tripas deles, né? Os trem que saiu tudo para fora. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama,
isto é, campo, que significa campo de sangue. Campo de sangue. Ei, Cris! Opa! A paz do Senhor, Cris! Obrigado por estar aí comigo. Um YS. Opa, MD, demais, né? Que Deus abençoe. Então, gente, Judas, aqui eles estavam escolhendo, no capítulo 1 de Atos, né? Nós já terminamos, João. No capítulo 1 de Atos, eles iam escolher alguém para ficar no lugar daquele que traiu Jesus, que foi Judas Iscariotes. E aqui, ele falou assim, olha, porque, né, eu estou no versículo 20, porque no livro do Salmo está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite e tome outro, o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre vós, e começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima um deles, se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresentando-se dois, José, chamado de Barsabás. Não é Barsabás, tá? Não é Barrabás, não. Que tinha por sobrenome Justo, tinha por sobrenome Matias. Então é mais fácil falar Matias, né, gente? Então, e orando, disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todo, mostra qual destes dois tem escolhido, né? Que apresentou dois, José chamado Barsabá, e que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E aí eles pediram a Deus para mostrar para eles qual deles iam ficar no lugar de Judas Iscariote, o traidor. E aí, quando eles oraram, Atos 1, versículo 25, para que tome parte desse ministério e apostolado de Judas, que se desviou para ir para o seu próprio lugar. E eles lançaram sorte. Eu imagino que eles colocaram o nome de Matias e desse moço aqui, deixa eu olhar aqui, Barsabás, né? E ali eles tiraram a sorte, fizeram um sorteio e saiu Matias. Então Matias ficou no lugar de Judas Iscariote, que traiu Jesus. E eles lançaram sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi tomado com os 11 os apóstolos. Então agora já não tinha mais 11 apóstolos, tinha 12. Então aqui no capítulo 1, eles viram a ascensão de Cristo, viram também eles escolheram, né, Matias para ficar no lugar de Judas, o traidor, e agora eles estavam aí, os 12, eles estavam aí e eles foram para Jerusalém. Esse é o capítulo 1 de Atos. Estavam ali reunidos, agora eles não são chamados mais de discípulos, né? Discípulos quer dizer seguidor, agora eles são chamados de apóstolo. O que eu aprendi, meu amado e minha amada, que era chamado de apóstolo aquele que andou e viu Jesus. Tem um que é chamado de apóstolo, que ele se auto-intitulou apóstolo, porque ele falou que viu Jesus, que foi Paulo, tá? Mas é chamado de apóstolo só aquele que andou com Jesus. Jesus faz milagre até hoje, gente, tá? Nós vimos uma jovem vomitando câncer. Foi um sobrenatural tremendo de Deus. Se você quer que Deus te use, ore, jejue e lê Bíblia. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. Acredite. Não insista com o Senhor em oração. Deixe o seu like, o seu comentário de Atos capítulo 1, tá? Atos fica, viu, Cris?